A gente não pode deixar de registrar, Douglas, o carinho da população de Timon com a gente. Muita gente assiste o Jornal Dia News, então um grande abraço a todos. Todos nos receberam com muito carinho lá no residencial Leonel Brizola, que a gente daqui a pouquinho vai contar essa história no jornal. Mas falando sobre as visitas, 2 ministros estiveram na solenidade, o ministro de Cidades, Jader Filho, e também o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E, como você dizia bem, ele também é deputado federal licenciado, conhece, tem um trânsito muito bom no Parlamento Federal. E a gente conversou com ele sobre esse início de governo Lula. A gente vem destacando aqui algumas derrotas foram impostas ao presidente, mas o ministro destacou, Douglas, as vitórias, destacou pontos importantes destas vitórias obtidas pelo presidente no Congresso e avaliou os primeiros 5 meses da gestão. O ministro de Comunicação, o ministro das Comunicações, que precisa ter uma visão global, né, da gestão, e ele fez essa análise. Vamos ouvir. Avalio muito positivo, o governo iniciando, já votou matérias importantes como o novo marco fiscal na Câmara, vai votar no Senado, programas importantes do governo sendo retomados, como o novo Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida. Estamos avançando na inclusão digital dos brasileiros através do Ministério das Comunicações e vamos seguir, trabalhando muito, que o presidente tem determinado, e vamos melhorar a vida dos brasileiros. Então nós ouvimos aí o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que falou sobre principalmente o arcabouço fiscal, né? A gente já explicou aqui ao longo de programas anteriores esse arcabouço fiscal, que é o novo marco, né, que regulamenta os gastos públicos, que deve substituir, caso aprovado, né, e quando for aprovado no Senado, deve substituir o teto fiscal que foi estabelecido, mas já ficou até, de certa forma, obsoleto diante dos avanços, né, de entendimento de diversos setores da gestão pública. E o ministro também falou, e é preciso a gente destacar, sobre a questão das obras, né, principalmente a retomada de obras. Recentemente, o presidente Lula lançou um programa para retomar as obras paradas no setor de educação, obras desenvolvidas com FNDE. A gente destacou no Jornal Dia e aqui no Jornal Dia News também que cerca de 300 obras em escolas serão retomadas no Piauí. No Brasil todo, esse número ultrapassa 3.000. Então, esse é o objetivo, né, da gestão, de retomar essas obras, né, que eventualmente durante a pandemia ou em outros momentos foram paradas, e aperfeiçoar esse relacionamento, principalmente com a Câmara Federal, que tem dado um pouco de dificuldade para o presidente Lula, esse relacionamento conturbado com o presidente da Casa, Arthur Lira, e por isso o ministro Juscelino Filho, como eu disse, é deputado federal, tem assento no parlamento, está licenciado, mas ele fazendo essa análise do início, dos 5 primeiros meses de gestão do presidente Lula. A análise dele, Douglas, como a gente viu, positiva, né? É o seguinte, ontem, você falou aí de relação com o Congresso Nacional, ontem ocorreu uma reunião de líderes do Senado, inclusive com a participação do senador Marcelo Castro, com o presidente Lula. 2 pontos. O primeiro deles, os senadores alertaram o presidente Lula da necessidade de formação de uma base aliada, de uma base sólida, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma base sólida. Sim. Ele não. O agro tem uma bancada sólida. O agro tem uma bancada sólida. O presidente Lula ainda não. E também foram lá aproveitar e reclamar das nomeações, que até hoje, 6 de junho, tem estado que está sem nomear os cargos federais. Ou seja, a dificuldade, 2 dificuldades. Primeira, de relação do governo Lula com o Congresso e da dificuldade dos aliados com os ministros do presidente Lula. 2 reclamações, Douglas, que quem assiste o Jornal Dia já escuta, que a gente vem falando há muito tempo. A gente trouxe, por exemplo, o deputado Júlio César, que votou contra Lula em um determinado momento ali do marco legal das reservas indígenas, e ele reclamando aqui as indicações deles não terem sido nomeadas. E eu lia, Douglas, algumas matérias nacionais sobre essa reunião de líderes e aplicava a nossa realidade no Piauí. Se o Piauí, que tem praticamente a menor bancada do Brasil, com 10 deputados federais, enfrenta dificuldades para nomear, imagine estados, por exemplo, como Minas, que tem mais de 50 deputados, São Paulo com mais de 60,
como será que a situação está nesses estados? Então, eu acho que isso é preciso fazer essa reflexão. Lula enfrenta dificuldades principalmente porque imaginou que encontraria um Congresso de uma forma e hoje encontrou de outra, e os seus principais articuladores, principalmente aqueles que estão ocupando o cenário de líderes, ministro da Casa Civil, Rui Costa, todos enfrentam dificuldades de relacionamento. E deputados já pedem a saída do ministro da Casa Civil. Então, assim, é preciso entender que, como o governador Rafael falava, assim como o presidente foi eleito, os deputados também foram eleitos, os senadores também foram eleitos, e por isso cobram da gestão um diálogo melhor. Como disse o ministro das Comunicações, matérias importantes como o arcabouço foram aprovadas, o novo Bolsa Família, a lei dos ministérios, né, que permitiu a ampliação do número de pastas, ou seja, matérias importantes foram aprovadas. Mas principalmente na pauta identitária e aquelas matérias mais complicadas, o presidente tem tido muita dificuldade até em pautar. E quando é pautado, tem perdido essas pautas no Congresso Federal.